Começará em breve. Pronto. Nós já conversamos. Bom dia, terceiro ano de vendas. Desculpa, segundo ano de vendas e informática. Vocês me ouvem bem? Que Sim. agora ótimo. E hoje, dia 26 de outubro de 2021, as turmas vendas e informática. Está sendo gravado. Eu agradeço todos e todas. São 34 pessoas. Isso é o que estimula, é o que dá para a gente vontade de estar aqui também, entendeu? Muito obrigado pela, por estar aqui conosco, né? Por a gente estar junto aqui. Aí não sei ler inglês não, viu? Então não sei o que está escrito não. Então põe o tradutor aí, Maria Clara, por favor, tá? Obrigado. Alguém chegando ainda? Bom dia, Guilherme, seja bem-vindo, né? Então, por favor. E aqui, é, que nós vamos falar hoje? Da, da crise do sistema colonial brasileiro e do processo de independência do Brasil. Então, quando a gente, primeira coisa que vem à cabeça de vocês, crise no sistema colonial brasileiro. O que vem à cabeça de vocês imediatamente? Automaticamente, assim. Essa confusão para mim vem, sabe, confusão em relação à colônia, em relação Boa, boa, ao governo. exatamente. Confusão, problema, como o pessoal está falando aqui. Isso mesmo. Crise. Tudo que pensa numa crise. Pode ser uma crise conjugal. Pode ser uma crise. Ou seja, é alguma coisa que tende a romper. Não quer dizer que vai. Mas a tendência é. Uma crise já é um momento de quase ruptura. Ou pelo menos você falar assim, ó. Não, eu cansei disso. Não aguento mais. Tá muito ruim. A gente precisa melhorar. Ou se não, né? Ou seja, alguém está dizendo, para. Alguém está dizendo isso. Por isso, essa palavra crise, ou ler isso, você vai pensar automaticamente. Então, mas no caso, é a crise do sistema colonial, no caso do Brasil. A nossa crise colonial, né? Enfim, é de alguém que já começa a falar assim, para. Eu estou dizendo para vocês, para. No caso, não é primeiro momento, não existe isso. A crise, ela tende a ser do país inteiro, cada lugar com as suas particularidades. No caso de Minas Gerais, da colônia, né, quer dizer, da província de Minas Gerais, que ainda nem era província, mas assim, pode dizer assim, a região das Minas, a região mineradora, o que havia? Havia uma forte influência iluminista do Marquês de Pombal, né, que era o ministro era o Paulo Guedes, de Portugal da época, jogando, cobrando. Como Portugal passava por uma crise, assinou um tratado com a Inglaterra chamado Tratado de Mituim. Mituim. É um tratado que, assim, ficou. Portugal levou Portugal ao caos, assim, a bancarrota, e tipo, detonou Portugal. Portugal e a Inglaterra cobrando, ó, vai me pagar ou não vai, vai me pagar ou não vai. E o que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, muito inteligentemente, né? Só que não, fez esse tratado, que se chama português de burro, talvez por causa disso. Né? Aliás, acho que a primeira piada de português foi quando, né, alguém chegou aqui, um português, falando assim: achamos terra, achou que achou o Brasil tinha achado a América, nem sabia o que estava achando. Achou a Índia, mas achou. Mas tinha achado a América, nem sabia. Enfim, fato é que Inglaterra cobrando os impostos atrasados de Portugal. E aí a conta passa para o outro, para a galinha dos ovos de ouro. Quem era a galinha dos ovos de ouro de Portugal? Evidentemente,
nós, o Brasil, recurso mineral, assim, gigantesco, talvez até infinito, se é que é possível falar isso, não sei. Aí, tô lendo, Pedro, beleza. Aí é o seguinte, vamos cobrar os impostos atrasados, que os colonos, né, pessoas ricas aqui, a Maria Alice chegando, bom dia, Maria Alice, bem-vinda, cobrando esses atrasos, que foi chamado de derrama, né, em cobrança dos impostos atrasados sobre quem atuava na região mineradora. Ou seja, a ideia do 1/5 do ouro deveria ser pago a Portugal. Porque como é que pensa? Como é que funcionava assim, a extração do ouro? Era assim: tudo que saísse das minas, 1/5 era da coroa. Ah, se eu achar uma pepita lá, o meu trabalho da minha 20% é da coroa. 1/5. Só que tinha muita gente que não pagava, que ficava devendo. Ah, depois eu pago essa parte aí. Começou a cobrar, que gerou a chamada inconfidência mineira. Por que inconfidência? O que é um inconfidente? O que é uma inconfidência? Vocês já pararam para pensar nisso? O que é uma inconfidência? Confidente é aquilo que não. Confidente é aquilo que você confidencia, aquilo que você fala. O que não é uma coisa inconfidente é aquilo que não deve ser dito, que é guardado. Aí, o que deve ser guardado? É que havia um plano de algumas pessoas em Vila Rica, entre elas o Tiradentes, que era o mais pobre, padres, liberais de modo geral, de fazer o quê? Ó, nós vamos sequestrar o governador da capitania de Minas Gerais e vamos exigir, com o sequestro dele, nós vamos exigir que a coroa nos liberte dos impostos e a gente faça de Minas. Bom dia, Vitória. A gente faça de Minas uma república. Só que um cara chamado Silvério, isso não deveria ser divulgado para ninguém, esse plano. Um cara chamado, entre eles, esses inconfidentes que tinham esses grupos que eram formados. Opa, mais alguém? Bom dia, Camille. Esses grupos que eram formados lá em Vila Rica, e é importante, viu, gente? Se vocês tiverem condições algum dia, assim, quero fazer um passeio bacana, vá a Ouro Preto. Vá assim e assim, ande naquele lugar. Aí você vai entender a história um pouco. Tem uns guias assim lá especializados que eu mesmo fui algumas vezes, assim, eles falam assim, ó, te levam nos locais onde aconteciam as inconfidências. Não era um lugar só, essas reuniões secretas. Eram em vários lugares. Secreto e tal, vários lugares. E aí o seguinte, decidiu uma coisa na outra semana e tal, só que um deles, o tal do Silvério dos Reis, ou mais um. Bom dia, Tiago, bem-vindo. Um deles, o Silvério dos Reis, delatou o plano um dia antes de acontecer. O traidor. O que está acontecendo aqui? Não sei. Delatou o plano, enfim. Olha o Google entrando na aula. Então, galera, e delatou o plano, enfim. E a coroa foi lá e prendeu todo mundo e dar um exemplo. Assim, aí quem delatou, Silvério dos Reis foi liberado dos impostos, porque é um delator, tipo uma delação premiada da época. E outros foram exilados para países em que Portugal colonizava na África também, de língua portuguesa lá, né? E o Tiradentes, que foi o único, não, eu fiz isso sim, que assumiu, ó, tem esse plano mesmo, isso é verdade, aconteceu, e eu tô no meio, e parará. Ele foi lá e disse isso. Então, no Rio de Janeiro, que foi o julgamento, ele foi
é, sentenciado, né, à morte, à forca, e aí ele foi enforcado em praça pública e trazido, levado de volta à Vila Rica. Só que no caminho ele foi esquartejado, 4 partes do corpo foram deixadas em locais diferentes para todo mundo ver, e a cabeça exposta lá em Vila Rica, onde hoje tem um monumento, né, é, a Tiradentes. Enfim, isso é uma dessas lógicas de crise, mas que não é a única, que tem a conjuração baiana também, que acontece depois da Mineira, que é um grupo de maçons se juntam, par de elite, pedindo também a separação de Portugal e Brasil, né? E um fato fundamental diante disso. Então, a crise gerada internamente, uma crise gerada externamente, que é da Inglaterra com Portugal, e tem crise de Portugal com os brasileiros. Então, a crise está se instalada, está instalada, é uma crise generalizada, não é uma crise de um só, de um lado só, é uma crise generalizada, mas que complica fundamentalmente com a questão de Napoleão Bonaparte. Nós vimos lá no primeiro oh, meu Deus. Bom dia, Larissa, bem-vinda. Napoleão Bonaparte, pronto. Nós vimos lá no primeiro módulo a ideia da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa acontecendo e aquele negócio todo. Enfim, Napoleão Bonaparte sobe ao poder, é um general de guerra muito, muito assim importante para a história, e ele resolve invadir Portugal. Aliás, antes disso, em 1808, viu, galera? Presta atenção. É a chegada da família portuguesa, chegada da família, é, chegada da corte portuguesa no Brasil, vamos dizer assim, da corte portuguesa. Por quê? Por que ele sai de lá? Porque Napoleão Bonaparte querendo invadir Portugal, e assim o rei combina com a Inglaterra, ó, a gente vai embora na madrugada, eu já falei isso para vocês não dar aula, não vou ficar entrando muito nesse assunto, a menos que alguém se peçam assim novamente para falar. E ele sai, né, considerado inclusive o rei Fujão, né, o Dom João VI, o rei Fujão. Eu estou colocando aqui, gente, vocês podem anotar, assim, entendeu? Colocando aqui no chat. Rei Fujão, que é o Dom João VI. Porque ao invés de enfrentar, porque não, ele sabia que ia ser derrotado, ele falou assim: ó, chama a força inglesa para segurar o Napoleão para ele não entrar em Portugal, enquanto isso a gente racha fora. Na madrugada, tudo pronto, só que não vem só o rei, vem a galera, vem a corte, vem desde o copeiro, né? Enfim, vem todo mundo, até o rei. E aí, barcos e barcos a navegar para essas terras, chegando aqui, se instalam em Portugal, na cidade do Rio de Janeiro, né? Inclusive, quem for ao Rio, viu, galera? A gente costuma muito ir ao Rio. É bom ver lá o Cristo Redentor, a prainha de Copacabana, cuidado para não ser assaltado, né? Porque parece que a gente chega no Rio, tá escrito assim, mineiro na nossa testa, assim, ó, mineiro, ou seja, otário, né? Mas eu, pelo menos quando eu vou ao Rio, eu tenho essa sensação, assim, de que. Mas eu tô falando o que eu sinto, viu, João? Talvez você sinta um diferente, assim, mas eu fico com o maior medo, assim, do pegar um táxi, por exemplo, no Rio. Falei, não, eu já combino antes com o cara, velho. Aí, daqui até tal lugar é quanto? Ah, é tanto. Ah, então beleza. Porque senão o cara fica rodando com você, velho. Ele fica rodando com você, assim, te fazendo. E aí, uma coisa que seria tipo R$ 20, assim, a corrida, ele te cobra 100 no final e fala, ó, valeu, mané. E aí pronto.
Não, São Paulo eu nem falo, porque eu nunca fui, então nem sei. Quer dizer, eu já passei em São Paulo, mas é porque acho que, nossa senhora, aí. Mas é engraçado, eu acho que eu tenho mais. Eu fico mais assustado com o Rio do que São Paulo, apesar de não ter ido em São Paulo. Então, galera, é o seguinte: chega na cidade do Rio de Janeiro e começa. Aí, se eu não falei para vocês, começa a fazer obras. Algumas obras assim, que a corte achava importante, cria o Banco do Brasil. Quando, isso que eu estava falando, quando for ao Rio, vai além desses lugares aí que é bacana aí, tem outros. Você vai conhecer o Rio de Janeiro Imperial, ou seja, o Paço, o Paço Imperial, região do Jardim Botânico, que o Dom João VI, quando chegou, não, a gente quer fazer isso aqui e tal. E inclusive algumas coisas já foram queimadas, né? Inclusive esse governo aí que não paga a conta de luz da Biblioteca Nacional, que era da época do Dom João VI, que tinha um acervo lá enorme, e sobrou muito pouca coisa. Enfim, vá ver esse rio. Vá conhecer esse rio, o Rio Imperial, que vai conhecer esses monumentos, essas casas, vai conhecer a Biblioteca Nacional, conhecer alguma coisa de bom ficou. Senão a gente fica pensando, não, porque foi só trouxe a palavra que me veio à cabeça não pode ser, só trouxe coisa ruim para o país. Não, deixou coisa aqui legal, que valeu a pena, que está aqui até hoje, enfim. Vá conhecer esse rio também, o Paço, o cais, tá pé do cais do Porto ali, você já entra em contato, assim. Então, galera, e conhecer o Museu da República, que está no Rio de Janeiro também, né? Aliás, se imagina, foi o tempo maior da nossa capital do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro. Primeiro era Salvador, depois foi transferida e ficou até a República, assim. Então, eu acho que é muito bacana de conferir. E essas coisas acontecem até que se instaura em 1820, aí a crise solapa e acaba com tudo, não fica pedra sobre pedra. A Revolução do Porto, lá na cidade do Porto, evidentemente. Revolução do Porto, estou escrevendo para vocês, em 1820. Vocês tomem nota disso, por favor. E, é, que era uma revolução liberal. Palavra-chave. Você quer entender um pouquinho de história? Você quer chegar no ano que vem no Enem e ir um pouquinho melhor na prova de história? Você tem que saber o que significa essa palavra. Vou repetir, tá aqui, ó. Liberal. O que vocês entendem imediatamente? É que negócio, é sem pensar muito. Na prova do Enem, você não tem condição de pensar muito, não. O que é? Uma coisa mais permitida? Vamos pensar. A Evelyn já deu uma pista, eu acho que o caminho é bom, mas ainda não é tudo isso. Mas já é uma boa pista que a Evelyn deu. Liberar é uma coisa livre, então acho que daria mais liberdade para alguma coisa. Boa, né? Completa o que a Evelyn comentou. Mas, assim, vou logo em busca da liberdade, pode ser, baseado na liberdade, como está dizendo Carlos como estão dizendo Carlos e o João. Boa. Mas eu quero dizer para vocês assim, ó, em história, ou em sociologia, ou em filosofia, ou em ciência política, quando você vê essa palavrinha aqui, liberal, você vai substituir por outra coisa. Sinônimo, ó. Vou escrever em letra garrafais, pra vocês nunca mais esquecer. Por favor. Burguesia. Burguês. Em história, em filosofia, sociologia, ciência política, no mínimo. No campo das ciências humanas, ou no campo da política, no campo da economia, se alguém um dia fosse da economia, vocês vão falar assim, a pessoa tinha razão aquele dia que ele falou comigo. Que liberal
está associada à ideia da burguesia, porque nós assim, o mundo, não só nós os brasileiros, o mundo ocidental é um mundo burguês capitalista. Porque, aí eu falei que a Eve tinha razão, o Kaique, o João, outra pessoa aqui, o Carlos, que comentaram a questão da liberdade. Sim, mas é que tipo de liberdade que é a questão? É liberdade comercial. Isso é que é o liberalismo. Liberalismo foi o que a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa são revoluções burguesas, portanto, revoluções liberais. O que havia até então, antes da Revolução Francesa? Só para retomar, nós já vimos no primeiro módulo. Havia a centralidade, né? O poder todo concentrado na mão do rei. A burguesia chega na França, corta a cabeça do rei, toma o poder e fala assim: agora quem manda somos nós. Nós queremos liberdade para comercializar com quem quiser. Eu tenho esse livro para vender. Que a gente vende qualquer coisa. Podia ser um livro, podia ser uma caneta, podia ser uma gominha, um DVD, qualquer coisa. O que tiver na frente aí. Burguesia quer vender e quer ter lucro sobre essa venda. Lucro. Não interessa se vai vender para A, para B, para C, para D ou para F. Não interessa. Isso aqui eu comprei por R$1. Se eu vender por R$1,20, é sua. Não interessa, não quero nem saber sua cara. Até que as transações hoje aí, 200 anos depois, a gente compra as coisas pela internet. A gente só precisa de um CPF. Lucro na venda. Tá aqui. Ganhei. E assim, então o que a burguesia, o que os liberais querem? Liberdade de comércio. Mas por que isso tem a ver com a questão da crise? O que isso tem a ver com a questão da crise do sistema colonial? Você pode estar me perguntando agora. Tudo a ver. Porque durante o momento em que o Brasil estava vinculado como colônia de Portugal, ele só podia fazer comércio com Portugal. Eu tenho um carregamento de pau-brasil aqui. Esse carregamento aqui, nós juntamos tudo aqui, ó. 500 toras de pau-brasil. A França chega e fala assim, ó, eu pago 200 mil nisso aí. Vou colocar preço de hoje, 200 mil, não sei o quê. Portugal fala assim, eu pago 50. Para quem que o colono pode vender? Pode vender? Pode vender para a França? Por 4 vezes mais? Não. Só para Portugal. Então, e a ideia de liberdade comercial, vocês estão falando de liberdade, que em busca de liberdade, a liberdade comercial de ambos os lados. Tanto quem está aqui no Brasil quer vender, para ter direito de vender para quem quiser, quanto quem está fora do Brasil, no caso a Inglaterra, a França. Por isso que estourou a Revolução Liberal do Porto, em 1820. É para tirar o rei da jogada, falar assim, a gente é que vai mandar agora, a burguesia. Eu quero mandar, eu quero comprar as coisas lá no Brasil, lá tem ouro. Eu quero ter acesso direto ao ouro, eu quero comprar esse ouro. Sendo que esse ouro só podia ser negociado com Portugal. E Portugal revendia na Europa. Então o lucro maior era de Portugal. E como Portugal estava devendo favor para a Europa inteira, tanto para a França quanto para a Inglaterra, que eram as maiores potências, né? E Holanda, alguma coisa também, está devendo assim muito favor e empréstimo e grana e tal. Falou assim, ó, o povo português fez o que com essa Revolução do Porto? Falou assim, ó, isso está acontecendo porque nós não temos o rei aqui no país. E exigiram que o Dom João VI retornasse ao Portugal para pegar o trono. Porque Portugal
Portugal estava sem trono, desde 1808. Estava aqui no Brasil. Então, Dom João VI retorna a Portugal em 1820. Estou colocando aqui, ó. Para tentar frear a Revolução Liberal. Evidentemente que não consegue, morre no ano seguinte, em 1821, e aí começa a treta. Portugal sem rei. E lá era uma monarquia. Quem que assume o lugar do rei? Pergunta. Quem assume o lugar do rei? Please. Óbvio. Óbvio. O filho do rei, o príncipe. Dom Pedro I. No caso, Dom Pedro I, o filho mais velho. E aquela ideiazinha lá que ficou, né, lá de 1822, né, 8 de janeiro, eu lembro disso, lá na minha aulinha na minha época era sexta série, né, hoje devia ser, vocês devem ser quinto ano. A gente tinha que ler, a professora obrigava que a gente guardasse essas datas e até as falas. Daqui a pouquinho você fala, Natália, só fechar isso aqui. O professor exigia. Estava no livro, a gente tinha que decorar. E eu decorei essas coisas até hoje. Que, né? Se ele ficava ou não ficava no Brasil para retomar para Portugal e tal. Dom Pedro chega e fala: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, conhecido como dia do fico. Vai lá, Natália, por favor. À vontade. Não, minha dúvida, professor, era só quando que Dom Pedro tinha pegado o trono mesmo, mas você já respondeu, foi de 8/1 de 1822. Na verdade não é essa data ainda, né? Vai ser nesse ano, 1822, no 7 de setembro. Ah, tá. Vai estar logo adiante. Logo adiante. Então ele resolve ficar lá em janeiro, ele fica, ó, vou ficar e tal, e a coisa aqui dentro começa a pegar fogo e ele resolveu ficar, então vai ficar. E aí, né, vem a historinha bonitinha, que assim, que eu também aprendi lá na sexta série, né, que no caso seria o tal do quinto ano hoje, que ele tá numa viagem, né, e aí, eu queria pegar o livro aqui de vocês, se bem que não é o livro que tá com vocês aqui não, isso está na apostila, que eu deixei para vocês, eu vou abrir aqui, a apostila, ó o meu gatão aí, ó, onde é que tá? Aqui, Pirapora. Eu não tô apresentando, eu não apresentei para vocês a tela, né? Então vocês não estão vendo. Mas podia ter feito isso. Eu devia ter feito isso. Vou apresentar agora, tá? Só um minutinho. Pronto. Deixa eu apresentar a tela aqui para vocês, que vocês devia ter feito isso. A tela inteira. Compartilhar. Ótimo. Aí, vocês estão vendo esse quadro aqui? Vocês estão vendo a minha tela agora aí? Sim. Ótimo. Sim. Esse quadro, olha, tá dizendo aqui embaixo aqui, é o que move a gente assim na questão do imaginário da independência do Brasil. Foi pintado, né, por Pedro Américo, tá aqui embaixo a legenda, em 1888, né, período final da monarquia. A monarquia cai em 1889, né? E nele o pintor deixou registrado o lado romantizado da independência, romantizado, ou seja, uma coisa bonitinha da independência, colocando como figura central desse processo Dom Pedro I. Ele está aqui, ó, no centro. Ó. Façam um exercício. Todos e todas, por favor. Fechem os olhos. Eu vou fechar também. Abram, quando vocês quiserem, e olhem para o quadro de Pedro Américo. E me digam exatamente para onde o seu olhar foi guiado. Pode fazer 10 vezes.
Quem me diz? Eu fiz. Eu sou sincera com o senhor, meu olhar foi pro céu. Pro céu? Pro céu. Tá bom. Quem mais? O meu foi pro céu e pro... Quer botar lá na imagem? E para quê? Bota lá na imagem, por favor. Ah, Porque esse aqui tá com... Acho que... eu não sei se é uma espada. Não, não é espada, não. É... com guarda-chuva aqui pro alto. Isso. Ah, pois é. E essa sensação aí que você teve, eu não consegui acompanhar aqui o que eu estava vendo no quadro, quem é a pessoa, mas se eu não me engano é o Kaique. É isso que foi, é um quadro pensado, ó. Pensado, romantizado. Colocar o Dom Pedro no centro do quadro e em volta dele uma terra mais clara, né? Um marrom mais claro, em formato de um coração. Em formato de um coração, e ele no meio do coração ali, com a espada, né? O guarda-chuva, que eu não sei se existia na época, levantada para o alto, né? Dando o grito da independência. Aqui à esquerda a gente quase nem observa. Eu estou passando o mouse aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas à esquerda do quadro aqui, ó, um povo com gado, né, carregando tora de madeira aqui, um povo preto olhando aquilo, parece que assustado. O que está acontecendo? Tipo assim, alheio a quem está dentro do coração. Fugido do coração aqui, ó. Isso aqui não é gente. É escravizado. Escravizado na ordem imperial, porque a verdade é que veio a independência, mas não veio junto com ela a libertação da escravidão, muito ao contrário, 70 anos depois ainda, de vida dentro da senzala, que é um absurdo, que, sabe, é condenável do ponto de vista humano, sabe, assim, é ridículo, velho. Nós temos isso. O último, esse recorde, assim, mundial, o último país no mundo a acabar com a escravidão. No caso, assim, quando fala em independência do Brasil, essa imagem estava lá no meu livro de história da sexta série, só que não tinha essa coisa aqui dizendo que é romantizado, não, era tipo, isso aqui era verdade. Eu fui ensinado que isso aqui era verdade. Inclusive, eu lembro que na sétima série teve um teatro, que o professor de história organizou, sobre a independência. Eu que escrevi o roteiro do teatro da nossa turma, e assim, eu participei da peça e tal, ativamente, e eu fiz isso aqui, ó, essa ideia de colocar o Dom Pedro como o libertador do povo brasileiro, sendo que, na verdade, o povo está à margem, não tem nada de liberdade. A verdade é que uma pessoa lá do Reino de Portugal chega com uma carta ao Deupeido I e fala: Deupeido, aqui, ó, chegou para você lá do rei lá, ó, o rei de Portugal mandou para você. Aí dizem, e aí eu acredito mais nessa história, que ele foi fazer uma necessidade pessoal atrás de uma moita, que não está evidentemente aí nesse quadro. Aliás, esse quadro está lá no Museu Imperial do Rio de Janeiro, galera. Você chega, você assusta. Quando você vê isso, você assusta. Uma coisa você vê aqui no seu livro de história. Outra coisa você vê isso ao vivo. Isso tem 6 metros de largura. 4 de altura numa parede lá. É uma pintura que ficou 2 anos fazendo. Você chega, você assusta com isso. Sendo que, na realidade, o Dom Pedro estava obrando lá, né? Atrás da moita. E tal. Mas na história, eu lembro que lá no meu livro da quinta série, a sexta série, né? No caso, quinto ano hoje, tá escrito lá, ó. Que ele recebeu a carta, estava escrito assim, ó.
as cortes, e a professora fez a gente decorar. Tava lá. Eu sei isso da época. As cortes querem mesmo nos As cortes querem mesmo nos desafiar. Laços fora soldado. É que tipo Dom Pedro parece que tinha um laço, é tipo um emblema de Portugal no paletó, né? Então ele arrancou isso. Laços fora soldado. Só nos resta uma alternativa. Independência ou morte. Evidentemente que a gente sabe que não morreu ninguém, não teve batalha de independência, não teve guerra de independência, mas em compensação não ficou ninguém independente. O que houve foi a substituição. Antes o Brasil era roubado de Portugal, agora a liberdade comercial abre possibilidade burguesa, abre possibilidade de liberdade comercial com o mundo, principalmente com a Inglaterra. Eu acredito mais nos meus desenhos lá de 10 anos, 11 anos do desenho infantil, que tinha, vocês nunca devem ter visto isso na vida, vocês são novos, mas no He-Man, no Príncipe Adam, quando ele levanta a espada pro alto e diz: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Eu acredito mais nisso do que nessa viagem aqui que está representada nesse quadro. Isso aqui, para mim, é uma viagem, velho. É uma viagem grandona, assim, com força. É uma viagem sem noção. Porque não tem independência, porque não tem povo libertado, porque não tem nada. Porque não tem guerra, não tem independência, não tem nada. E o povo aqui continua. Aí a única coisa que tem de verdade disso aqui, esse aqui é o povo excluído, aqui no cantinho aqui. Né? Por isso que assim, eu pedi para vocês darem uma lida nisso, para quando a gente viesse aqui para debater, ter mais um. Pois é, Lohane, perfeito. Bruna, perfeito. Sabe assim? Perfeito, vocês compreenderam a coisa. É um 7-1. A história do Brasil, bicho, é uma mentira. Ainda bem que hoje a gente faz a revisão dela. Aqui, ó. Isso aqui me ensinaram, velho. Lá eu tinha 13 anos. Ó, 12 anos. E assim, imagina quanto disso que... E eu ainda tive a oportunidade de estudar história num nível assim, um pouco mais aprofundado, né? Mas a meninada toda da época deve falar disso até hoje. Dom Pedro é o imperador do Brasil, né? Tal. E o que fez o Dom Pedro I se tornou imperador, se decreta imperador, Brasil liberta, acabou, como se fosse tudo resolvido nossos problemas, como se tivesse resolvido todos, na verdade não resolve nenhum. O que ele faz? Aliás, olha que interessante. Pensa nisso, por favor. Todos os países, todos, não estou falando, tem exceção não, todos, os 37 países da América, do Norte, Central e do Sul, os 37 países, eu estou escrevendo aqui para vocês, deixaram de ser colônia, eu estou escrevendo, de ser colônia, vocês anotem no caderno de vocês, deixar de ser colônia para ser o quê? Para ser uma república. Existe exceção? Sim. Quem? O Brasil. O Brasil deixa de ser colônia? O Brasil deixa de ser colônia para virar o quê? Império. Ou seja, aquilo tudo que a Europa havia abolido lá no século antes, no século XVII, a Inglaterra no século XVII, a França no século XVIII, a gente aqui no século XIX, tudo que a Europa tinha abandonado há 200 anos, que é a ideia de um imperador,
de um rei, da monarquia, foi adotada no Brasil. Todos os países da América viraram república. A gente virou república 70 anos depois ainda. Véi, é sem noção. O que a Europa não queria para eles colocaram para nós aqui. Não me assusta, honestamente, quem vota no Bolsonaro, não. Tendo quase 20 opções, estou falando que tem que ser X ou Y, não, mas tem quase 20, o cara vota no bolso. Bolsonaro. É por causa de quê? Por causa dessa mentalidade que nós temos, velho. Isso foi criando nossa mentalidade de... Parece que a gente é burro. Ou não quer ver. Diz que o pior cego é o que não quer ver. E o que tem de negacionista aí, pelo amor de Deus, é uma coisa também absurda. Resumão pra vocês. Resumão. São 41 na sala nesse momento, que eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui. Obrigado. E eu vou fazer mais aulas assim da gente se ver. Vocês, desculpa lá no primeiro modo eu não ter feito muito isso, viu, galera? Aliás, quase nada. É porque eu tava num processo de defender doutorado e eu tava... aqui, ó. Vocês não conseguem fazer o que eu faço. Eu consigo colocar um dedo para um lado e o outro para o outro, ó, simultaneamente. Eu consigo isso, ó. Vocês não. Isso aqui é coisa de pessoa de história. Então a gente vai se ver mais. E aí, galera, e em terceiro ano a gente vai estar vendo assim, ó, zóio no zóio, frente a frente. Tá todo mundo vacinado com a segunda dose. Alívio. Então, galera, assim, resumão geral. Crise do sistema colonial, tanto interno quanto externamente, forças estavam dizendo: chega de Portugal no Brasil. Já havia passado 300 anos que estavam aqui dentro. 300 anos. Então, Evelyn, vocês podem tentar. Poucos conseguem. Ainda bem que não consegue, senão você vai eu tô ficando doido aqui, ó. E o meu é automático, ó. E faço até velocidade mais rápida, assim. Eu compro um helicóptero aqui, ó. É um pro lado, outro pro outro, ó. Pode observar. Tá gravado, você pode ver. Eu ainda faço o dedo assim, ainda faz assim, ó. Olha lá, ó. É o bicho. Aqui é o bicho, velho. O bicho pega mesmo, na alta. Na alta, pega na alta. Não é na ideia do 7-1, não, tá ligado? Na questão da sequência da ideia mesmo. No movimento. Então é o seguinte, doido. Fraga aí. Tanto interno quanto externamente, o bicho pegando para Portugal. Lá fora, pressão inglesa e francesa. E outros pedindo liberdade de comércio. Aqui dentro também. Uns querendo que não é a ideia de uma república, né, de um estado, nação, como a gente tem hoje o Brasil lá, né, você vê lá os 26 estados, tal, com uma federação, não. Mas aqui, ó, região das Minas, livre de Portugal. Região de Salvador, livre de Portugal. Região lá do Rio Grande do Sul, Farroupilha, livre. E vai estourar isso. Isso vai estourar durante o primeiro reinado, o reinado de Deu do primeiro. Vai ter a balaiada, a sabinada, vai ter a farroupilha, vai haver rebeliões, vão estourar. Os farrapos, né? A Guerra dos Farrapos, os malês na Bahia também, revolução escrava de escravizado muçulmano que estava na Bahia, 1835. Eu lembro desse trem tudo. Eu estava lá. Eu era um deles, eu era o quilombola, assim, ó. Capoeira. Meu sonho, velho. Meu sonho um dia. Que eu nunca vou realizar, evidente, né? Ser um capoeira, quem me dera.
Eu ia ser o bicho, cara. Eu ia ser o bicho. Eu ia dar um. Joga um Xangô, um Oê, um Aú, Paranauê, Maracatu. Esse nego parece. Ei, Paranauê, Maracatu. Vai, Paranauê, Maracatu. Ô, velho, é tudo. Isso tudo rolando e o imperador pirando. O que o imperador faz? O que o imperador faz? Que, ó, abdica do trono, velho. Ele não aguenta a porrada, não. Ele deu linha. Não é que ele falou o quê? Ele fez uma Constituição 1824, deu peito primeiro. Constituição de quê? Como é que chama a Constituição de 1824? Fala pra vocês, ó, Constituição da Mandioca. É doido, pessoal? Existe isso, não? Vai lá e procura saber se não existe. Constituição da Mandioca. Constituição que foi outorgada por Dom Pedro. Ou seja, dando a ele poder absoluto. Poder absoluto. Ele foi um absolutista. Ele foi o que o rei da França, a que foi para a guilhotina, ele passou a ser no Brasil, poder absoluto. Só que Paranauê, Maracatu e o pau quebrando, e não aguentou o rojão, não. Abdicou. Ele falou: você quer saber? Eu vou voltar para Portugal. Tentar assumir meu trono lá. Acaba que não consegue assumir o trono de jeito nenhum, perde tudo. E deixou aqui, ó. Falou assim, ó. O filho dele mais velho tinha 5 anos na época, que é o Delpei do segundo. Deixou o filho dele aí, ó. 5 anos. Claro que ele não pode. Eu também, Lohane. Olha aqui. É claro que ele não podia assumir um trono com 5 anos. Mas aí você vai dar um poder aos outros, as chamadas regências. Regências. É o período de 1831, quando Delpeido primeiro deixa o poder, fica até 1840. Regência, vai ter a regência una, de Feijó, e a regência trina. Provisória e permanente. Ô, Bruna, obrigado por isso. Então, é nóis. E no Paranauê, Maracatu, pau quebra mesmo. Dentro da sala elas vão fazer a capoeira, vai virar todo mundo capoeira, assim, dentro da quando estiver voltando assim a aula presencial, velho. Estão achando que aqui é porque nós estamos longe. Pode ir junto aí, ó. Pau quebrando, traz os atabaques e os birimbau que nós vamos fazer a capoeira dentro da sala e o pau vai quebrar. E aí vamos aprender história na alta mesmo, na alta, não é na ideia, não, é na alta. Marca aí. Então, velho, a regência vem, aí em 1840, né, o povo pedindo para ter o imperador, a mentalidade Bolsonaro lá, e aí eles dão o golpe da maioridade. Maioridade. Que foi o quê? Fez o Delpeido II, chegar ao poder aos 14 anos. Tipo, na idade do meu filho. 14 anos, velho. Quase a idade de vocês. Pouco mais, pouco menos. Vocês devem ter pouco mais do que isso, né? Enfim, um cara para ser imperador com 14 anos. Do Brasil. Não é da cidade X ou do bairro, do condomínio. É de um país, velho. Imagina a treta. Que vai ser... Não, total. Total absoluta, cara. Não tem nem conversa. É sem noção. É coisa que acontece só na nossa história, velho. Aqui, ó, Ouro Preto aqui pra vocês, aqui, ó. Vai lá visitar Ouro Preto, viu? Tá aqui, ó. Coloquei homenagem a vocês aqui da aula de hoje. Enfim, galera. Foi bom pra vocês? Vocês curtiram a aula aí? Fala comigo agora. Quero ouvir. Demais. Rolou demais pra mim também, velho. Rolou demais. Enfim. Ô, meu professor, pra ir pra Ouro Preto só falta o patrocínio. Uai, vamos ver se o Bolsonaro patrocina nós. Eu tenho que pedir pro chefe, velho.
Gente, desculpa, Evelyn, mas é o tal negócio, é isso mesmo. Véi, quem sabe no terceiro ano, hein, Evelyn? Presencialmente, a escola tem ônibus. É, porque eu vi um povo do IF, já foi, o IF já levou o povo lá em Ouro Preto. Já Gente, levou uma camada de gente. eu sou professor do IF, ENM, apesar de a gente não se conhecer presencialmente, é porque eu estava fora fazendo doutorado, há 15 anos. Eu sou professor do Instituto Federal há 15 anos. E eu sempre levei minhas turmas de terceiro ano a Ouro Preto. E sempre tive um sonho de levá-los ao Rio de Janeiro. Quem sabe ano que vem a gente não dá um. Chega mesmo a Ouro Preto, um pouquinho. A Ouro Preto. Quem sabe? Quem sabe, hein? Vamos pensar nisso junto? Me ajuda a pensar nisso? Desde agora. Então já é. Então eu quero pedir para vocês que não fizeram o que falamos na outra aula, tentar fazer nessa semana. E essa semana, assim, pelo visto, eu vou ter que. Eu vou deixar para vocês até sexta-feira um trabalhozinho, alguma coisa avaliativa, tá? Sobre esses momentos nossos, sobre esse período especificamente. Ainda não sei o que vai ser, estou pensando ainda. Mas eu quero agradecer aqui aos 41 alunos que estão na sala nesse momento, velho. Então, assim, quem agradece aqui sou eu, não é vocês. Aqui não estou fazendo mais do que minha obrigação, né? Então, assim, dizer do meu prazer de estar aqui, de ver vocês, né? Mesmo que à distância. Agora, abre essas câmeras de vocês também. Eu queria ver vocês um pouquinho. Será que tem? Nem que seja aí por um. Vou parar minha apresentação aqui. Que não vou apresentar mais nada. Eu queria ver o rostinho. Cadê vocês? Na próxima aula, Pro, aí marca todo beleza, mundo, aí todo Evelyn. mundo já vem Eu tô esperando esperando. já. Na aula, todo Já tô mundo esperando, vai Natália. bem. Já tô esperando. Lucas, tô falando aqui, não é porque eu tô puxando farinha pra ninguém aqui não, viu, gente? É porque eu tô falando que estão na minha tela, porque não é todo mundo que vai. O Kaique, quero ver também. Giovana. Enfim, eu queria ver vocês também, mesmo que fosse, né, na câmera aí, ó. Tem o Gustavo, ó, o Carlos dizendo assim, ó, vou cobrar, hein? Vocês tá gravando ó, aqui, ó. Beleza, eu quero ver a galera toda aí. Vocês pode vir aí eu quero ver o pessoal na capoeira aí na semana que vem. O pau vai quebrar. Beleza? Então, um abraço, um beijo e um queijo para todos vocês, que é coisa que mineiro gosta, que nós gostamos. Todo mundo gosta de carinho e mineiro de queijo. Então, o dia que a gente estiver junto, um abraço, né, de longe, que tem que ser ainda de longe, em todo mundo, e um queijo, quem sabe, né? A gente leva aí para compartilhar num dia lá que tivemos um café. Já é? Tudo de bom para vocês. Vocês ficam com Deus e fica quieto dentro de casa, não fica saindo, sacou? Segura a onda, falta pouco. Um abraço, um beijo para todos. E muito obrigado, tá? Assim que estiver disponível a aula, eu coloco para vocês e presta atenção no material que eu vou deixar alguma coisa para vocês essa semana avaliativo, tá bom? Valeu, galera. Não consigo nem responder todo mundo. Até mais. Valeu todo mundo. Natália, Samira. Obrigado, tchau para vocês também. Abraço, Natália. Valeu demais. Muito obrigado a todos vocês. Lucas, valeu. Lohane, Pedro, rolou demais. Valeu, professor. Érica, rolou, Lucas, valeu. Tauan, que não sei falar seu nome direito. Tchau, professor. Até semana que vem, viu? Tchau, Kaique. Muito obrigado, viu? Até semana que vem a gente se encontra. E a gente, verdade, qualquer coisa, eu tô no celular. Pode me chamar. Tamo junto. Valeu? Professor, como vai funcionar? Acho que terça-feira é feriado, não é não? Ih, rapaz, você deu uma. É, verdade. Eu vou ver até lá. Fica ligado aí no mural da turma, que talvez, é muito provável, que eu pegue um outro horário aí, que eu consegui as duas turmas juntas, pra gente conversar. Falou, porque senão vai quebrar nossas pernas se a gente ficar sem aula na terça-feira que vem. Realmente foi muito boa a lembrança aí. Eu vou pensar nisso, tá? Muito obrigado por ter me lembrado aí. Valeu. Aqui. Um abraço aí pra todos. Falou, professor. Valeu. Tchau, Falou. um abraço. Parei a gravação. Vou parar a gravação, tá? Aqui, ó. Interrompida. Interrompi.